Olá, tudo bem mais uma vez? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou compartilhando mais um texto bíblico que está em 2 Timóteo, de capítulo 3, versículo 16 ao 17. Amém? Toda a honra e toda a glória é para o nosso grandioso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que justifica, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que capacita, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém? A palavra do Senhor está aberta em 2 Timóteo 3, versículo 16 ao versículo 17. Deus nos ama, nós amamos a Deus, então vamos descobrir o amor de Deus para com cada um de nós. Amém? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. O texto bíblico diz assim, versículo 16 e versículo 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Amados, prestem atenção neste texto bíblico que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para nos ensinar, né? Para a repreensão, para nos repreender, para a correção. A palavra de Deus também serve para nos corrigir. Onde nós estamos errando, Ele vem nos corrigir para que possamos ser corrigidos pelo nosso Pai Celestial e possamos andar nos teus retos caminhos, segundo a própria palavra de Deus que nos pede e nos manda. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Nós temos que ser perfeitos e habilitados para a boa obra. Amados, aqui é um texto bíblico maravilhoso que fala que toda a Bíblia é inspirada, ou seja, foi inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, porque se nós temos filhos, eu tenho 2 filhos, e eu corrijo meus filhos, eu educo meus filhos. Se eles cometem algo de errado, eu vou corrigi-los, porque eles fizeram algo que não foi do meu agrado, e eu tenho que, como pai, corrigir o meu filho, para que eles não venham fazer mais aquele ato que não me agradou. Amém? Assim como também Deus nos ama e nos corrige quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, quando nós estamos em desobediência, começamos a transgredir a santa e maravilhosa lei de Deus, ou seja, desonrando o que está no livro sagrado, que é a Bíblia, inspirada pelo próprio Deus. Deus, ele nos corrige. Por que Deus, ele nos corrige? Porque ele nos ama. Se Deus, ele nos ama, ele ama. Deus, ele ama a cada um de nós. E como ele nos ama, ele corrige o teu filho, para que o filho ouça a instrução do pai. E Deus, ele nos corrige a todo momento. Quando estamos indo para um lugar que não é de agrado à vontade de Deus, e não é de agrado com a palavra de Deus, ele nos corrige segundo a palavra dele, porque a Bíblia ensina o caminho que nós devemos andar, assim como o capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17 diz que a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aqui está o manual, meus amados. Aqui está o manual da salvação. Aqui mostra o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E às vezes nós falhamos, às vezes nós quebramos a cara, às vezes nós sofremos consequências por causa da nossa desobediência, por causa da nossa incredulidade e por causa de não dar ouvido à voz de Deus, segundo o que está escrito aqui neste livro maravilhoso, que é a palavra de Deus. Ele mesmo inspirou aos homens lá no passado para relatar tudo o que iria acontecer lá no passado e o que iria acontecer hoje, no tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim.
Esta geração, meus amados, é a última geração. Dessa geração não vai haver mais gerações. Então que nós possamos educar os nossos filhos no caminho que devem andar, ensinar os nossos filhos que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem outro nome a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nome, esse é o Salvador, esse é o nosso Deus. E nós esperamos e confiamos que em breve ele voltará para nos levar. Amém? Glória a Deus. E entendamos, pedimos orientação ao nosso grandioso Deus, que possamos entender o que está escrito no livro sagrado, que é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é a espada de dois gumes, que corrige, disciplina, porque ele nos ama. E se Deus ele ama o seu filho, ele tem que corrigir. Quando eu estou andando pelo caminho que não está de acordo com a vontade de Deus, ele irá me corrigir, porque um bom pai que ama a seu filho, corrige o seu filho, para que mais tarde ele não venha sofrer consequências lá na frente. Assim como nós educamos nossos filhos, ensinamos aos nossos filhos os preceitos que devem ser seguidos, assim também Deus nos corrige, porque ele ama a cada um de nós. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa e está em 2 Timóteo, de capítulo 3, versículo 16 ao 17. Graça e paz. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.